Vai começar de pé? Tá, então, opa. Já podemos? Já? Aqui já estamos ao vivo. Então aqui já está aí ao vivo? Aqui está entrando. Clica aqui, não está entrando. Fica aqui, fica de pé aqui, ó. Fica dessa hora. Espera, aqui não entrou ao vivo ainda não. Por quê? Calma, o que está acontecendo aqui? Vamos entrando aí, pessoal. Vamos compartilhando a live. Já estamos aqui com o Dr. Nestor, Dr. Rafael, tá bom? Não deixa de compartilhar. Vamos fazer o seguinte. Às vezes é porque ele não está achando rede. Então vamos fazer o seguinte. Então, só... Isso que ele está fazendo. Não, vamos fazer o seguinte. Opa, aqui, ao vivo. Eu vou entrar aqui ao vivo. Aqui eu acho que não está bom, eu vou fazer o seguinte. Sim, já estamos ao vivo. Agora que está ao vivo. Aqui está ao vivo. Não, eu já sei. Aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui. Tá bem aparecendo. Aí, Então, opa. aqui não está rodando esse negócio aí. Pessoal, daqui a pouco a gente já começa. Pessoal, estamos só ajeitando alguns detalhes ao para vivo. começar a nossa live também Agora, pelo perfeito. Instagram e pelo Instagram do Dr. Almino. Essa galera da Gastro e do Dr. Almino. Perfeito. Então, começando. Bora! Bora! Não deixem de compartilhar, pessoal. Vamos compartilhando para alcançar o máximo número de pessoas Boa possíveis. boa noite a todos. Doutor Nestor aqui na minha direita, doutor Rafael na minha esquerda, doutora Manuela, Daniel aqui, esse que está entontando vocês, fazendo esse movimento rápido. Chama Daniel, se quiser fazer faz um like para ele, assim, ó. Um dislike. O Danon está aqui também. Opa! Olha aqui, ó. Bypass, sleeve Yes. ou borboleta? Essa é a opção. Bom, boa noite a todos, pessoal. Prazer estar com vocês de novo aqui. 7 e pouquinho. Nós estamos ao vivo, então, no Facebook e no Instagram. GOC Live de hoje. Vamos entender como funciona a cirurgia bariátrica. Dá o direct, convida quem você sabe que tem interesse nesse tema, compartilha no Face e vamos embora. Hoje a conversa vai ser muito legal, porque é um assunto que a gente gosta muito sempre tudo que se refere à cirurgia bariátrica, a gente gosta muito de conversar, ok? Pode sentar, vamos lá. Dúvidas aí na tela, não se esqueçam, põe da onde está falando, de que cidade, de que estado, para a gente poder se localizar melhor. Até de que país também? Porque tem De que gente... país a gente tem gente de fora do Brasil. Vamos começar fazendo uma coisa? Obesidade. Quando fala obesidade, o que vocês lembram? Uma palavra que define obesidade. Nestor? Má qualidade de vida. Rafael? Dieta, péssima dieta. Manuela? Ai, difícil. Vamos lá. Primeira coisa é doença. Segunda, complexa. Terceira, crônica. Quarta, sem cura, mas tem tratamento. Joga aqui pra gente, põe pra gente ver a opinião de vocês. Definam de uma forma bem curtinha o que é obesidade para vocês. Obesidade é uma doença? Bom, olha aqui, ó. Hoje a gente tem aqui, eu não sei como chama esse, flip chart, como é que chama esse? Flip chart. Flip chart. Meu tempo era quadro negro, que eu não sei por que é negro, porque sempre era um verde. Verde, era verde isso. Né? Mas hoje nós temos um flip chart aqui, e vocês veem aqui, ó, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Vamos lá? Estômago. Quanto cabe num estômago? Em média, 2 litros. Quanto é o comprimento do intestino delgado em geral? O Nestor já mediu muito o intestino? Já, bastante. Quanto? Teve uma época que a gente fazia bastante na época da cirurgia aberta. Em média, 6 metros mais ou menos.
Nós já chegamos a contar de 9, 10 metros de intestino delgado, então é bem variável. Rafa? Eu fiz uma revisional recente e o paciente tinha 10 metros. Uau! De 4 a 12 é o que está descrito, em média de 6 a 7. Vamos colocar aqui então 7 metros de intestino delgado. Lembrando que quando a gente fala desvio de intestino, nós temos 2 intestinos. Tem o intestino delgado, que é esse, que está logo depois do estômago, e tem o intestino grosso, que é o cólon, que não tem nada a ver com a cirurgia bariátrica. A gente na cirurgia desvia o intestino delgado, não toca no intestino grosso. Rafa, divisão do intestino delgado, primeira porção, duodeno, jejuno e o final é o ilho. Então, o que interessa da gente disso daqui para a cirurgia bariátrica? Bom, interessa o tamanho do estômago, o comprimento do intestino, mas a cirurgia bariátrica, vocês vão ver que é muito mais do que redução do estômago e muito mais do que deixar o intestino mais curto ou desviar o intestino. Então, a gente tem aqui, ó, essa parte do estômago aqui, chama fundo essa parte do estômago. E nessa parte do estômago produz um hormônio muito importante dentro da cirurgia bariátrica, que chama grelina. Grelina determina a fome. Então, quando a gente faz a cirurgia bariátrica, não importa se seja sleeve ou bypass, vai seccionar o estômago aqui. Numa cirurgia vai seccionar para retirar, que é o sleeve, e na outra vai seccionar para desviar, que é o bypass. Mas as duas vai diminuir a produção de grelina. Então, esse é o principal efeito, na minha opinião, esse é o principal efeito da cirurgia bariátrica. Diminuição de fome. Concorda, Nestor? Eu concordo, é bem importante. O paciente consegue comer pouco e não ficar desesperado para ter ingestão alimentar. Então, acho que diminuição do apetite com a diminuição da grelina é essencial. Rafa? Nessa primeira fase, que é esse primeiro ano, né, que é o primeiro ano que o paciente vai começar a melhorar o tipo de dieta, a alimentação, a forma de comer, eu acho que é importantíssimo essa parte da diminuição da grelina. Então, a gente tem na cirurgia bariátrica 2 efeitos muito distintos. Um deles é o efeito físico da diminuição do estômago e do desvio do intestino. Mas nós temos o efeito mais importante, que é o funcional. É aquilo que a gente chama de efeito metabólico. Diminuir grelina é um efeito metabólico, porque a pessoa não vai ter fome. Ah, mas doutor, será que eu vou conseguir fazer? Eu não sou capaz de fazer aquele mês lá com aquela dieta que começa com líquido cremoso. De verdade, eu raramente ouvi algum paciente tendo problema em seguir a dieta do primeiro mês. Rafa? Nestor? E é uma coisa que a gente explica bastante, né? Os pacientes têm dificuldade em entender isso. Como que eu vou tomar só líquido e não vou ter fome e vou conseguir passar bem? Esse é um dos motivos. Como tem pouco hormônio de fome, você consegue só com dieta líquida ter um mês de dieta tranquilamente. E tem muitos pacientes que falam, doutor, então eu vou fazer essa dieta líquida agora um mês e vou emagrecer. Não consegue, né? Se a gente for tentar fazer essa dieta líquida agora por um mês, a gente não consegue, começa a passar mal, sente muita fome. Né? Isso daí é uma coisa engraçada, Rafa, porque eu já vi várias vezes essa situação e sempre foi dessa maneira, nunca foi ao contrário. Sabe, a senhora, né, a moça que quer fazer cirurgia bariátrica e ela está com dificuldade para convencer o marido. Então, ela obriga o marido a vir com ela na consulta. Então, o cara já entra na consulta assim, com a cara amarrada, sabe? Ele não está feliz, você vê que ele não está feliz de estar ali. Ele fala, eu sou contra. E quando ele fala, eu sou contra. E quando a gente fala assim, mas claro, olha a dieta que você vai ter que fazer, assim até eu emagreço. Eu falo assim, tá bom, então vamos fazer junto. Vamos fazer junto.
Você vai fazer a dieta líquida com ela que vai ser operada. E você vai ver que você não vai conseguir fazer a dieta. E quem está operado faz a dieta na maior tranquilidade possível. Por quê? Porque não tem fome, não tem vontade de comer e diferente. Qualquer coisinha que come, enche o estômago e tem sensação de saciedade. Então isso é uma coisa importante. Diminuindo a grelina, além de diminuir fome, vai ter o contraponto. Uma quantidade pequena de alimento vai gerar saciedade. Então, primeiro efeito da cirurgia bariátrica, diminuição de fome. Agora, quando a comida passa aqui, ó, nessa parte aqui, que é o duodeno, a passagem pelo duodeno ainda não está muito compreendida, porque aqui é aonde vai produzir insulina, glucagon, GIP. Então, a passagem aqui, conforme o tipo de comida que passa, existem sensores no duodeno que vão ajudar a emagrecer ou a engordar. A gente tem que sempre deixar claro que tudo isso daqui, na verdade, está conectado com o sistema nervoso central, numa região chamada hipotálamo. O centro que controla o nosso peso, o nosso metabolismo, está no hipotálamo. Centro da fome, centro da saciedade, centro da recompensa, núcleo arqueado, aonde, conforme o tipo de estímulo que chega, isso vai determinar se vai aumentar o gasto energético, diminuir, e o duodeno é um sensor importante para isso. Então a gente tem aqui o duodeno, que ele aparece como importante. Depois, nós temos o intestino delgado. Essa parte do intestino delgado aqui, o jejúnio e o íleo, é onde nós temos algo que influencia muito o metabolismo do corpo. Na verdade, influencia metabolismo, imunidade, tudo isso, que chama microbiota intestinal. Que bactéria que tem aqui dentro? Conforme o predomínio bacteriano, a pessoa vai ter mais ou menos tendência de ganhar peso. Então, isso a gente chama de microbioma ou microbiota. Existem dois grandes grupos de bactérias aqui. Uma que chama Bacteroidetes, que é a bactéria que emagrece, e a outra que chama Firmicutes, que é a bactéria que engorda. Então, conforme o padrão de bactéria, também a gente vai ter maior facilidade ou maior dificuldade para emagrecer. Então, vamos colocar isso daqui como microbiota. A cirurgia bariátrica modifica a microbiota, Nestor? A cirurgia bariátrica modifica a microbiota intestinal? Isso, então, algumas vezes a gente pode ter uma mudança dessa microbiota. Então, na última live a gente falou um pouco de disbiose e tudo. Então, é um outro motivo que a gente tem sempre que ter o acompanhamento pós-cirúrgico. Vamos ver as perguntas aí. Agora, a cirurgia bariátrica, um dos efeitos dela é a modificação da microbiota intestinal. Então, ó, modificação da fome e saciedade pela alteração da produção de grelina, tendência de queimar mais caloria, metabolismo basal com os sensores do duodeno, microbiota intestinal, e tem a parte que hoje é atribuída como talvez a mais importante disso, que é a parte final do intestino, que a gente chama de íleo, essa parte aqui, ó, finalzinho do intestino, chamado de íleo, aonde a gente vai ter a produção das incretinas. Incretina, GLP-1, PYY. Essas substâncias são hormônios que ajudam também a questão do esvaziamento do estômago, fome, saciedade e regulação do metabolismo basal. Então, quando a gente pensa numa cirurgia bariátrica,
a cirurgia bariátrica, ela altera esses mecanismos de diferentes formas, sendo sleeve, sendo bypass, mas esse é o mecanismo que a cirurgia bariátrica utiliza. Esses são os mecanismos metabólicos da cirurgia bariátrica, diminuindo fome, aumentando saciedade, melhorando o metabolismo basal, fazendo com que a pessoa consiga emagrecer de uma forma mais fácil. Tem um outro efeito importante da cirurgia bariátrica, que todo mundo que já fez cirurgia sabe também, que é a alteração da percepção de sabor. Doutor Rafael, o que acontece? O que muda na percepção de sabor depois de uma cirurgia bariátrica? Então, os pacientes que operam a cirurgia bariátrica muda muito o paladar, né? O paciente o doce às vezes fica muito doce, e tem pacientes que comem, nunca mudam os hábitos alimentares. Aí tem gente que come, mas não comia muito salada, agora prefere salada. Eu já vi pacientes, doutor, eu nunca comi alface, eu adoro alface, né? Muda muito tanto o paladar e também a sensibilidade com alguns alimentos, né? O doce às vezes fica muito doce para esses pacientes, né? Fica muito enjoativo. Uma pessoa que faz uma pergunta, eu acho que é pertinente a esse momento. Olha, Carolina Machado Martins. Estou de 8 dias operada e não sinto fome, mas muita vontade de comer. Carolina? Carolina. Pelo cheiro, olhar é difícil, né? Carolina, Diz que ela vê e fica com vontade. Na verdade, isso é somente interpretação. A gente falou aqui, desse lado está a fome, desse lado está a saciedade. A gente tem fome, come e tem saciedade. A saciedade ela vem e substitui a fome. Hoje você não tem fome, mas você não tem saciedade também. Então isso que você define como falta de comer, vontade de comer, na verdade, é a falta da saciedade. O que vai acontecer? Agora você está numa dieta que é líquida e cremosa. Tudo que você come passa muito rápido pelo teu estômago. Você não tem fome, mas como não enche o estômago, você não tem saciedade. Você vai ver que a hora que você começar com aquele purê um pouco mais espesso, com comida sólida, essa sensação vai desaparecer. Por quê? Porque você vai começar a ter comida acumulada dentro do teu estômago. E isso vai embora. Aí você vai entender a diferença entre fome, saciedade e essa sensação que você está tendo ali. Você queria que a gente respondesse alguma coisa específica? A Kátia, que é super fã nossa e a gente nunca responde as perguntas dela. Kátia Marques, ou Kátia Marques. Kátia, boa noite. Boa noite, porque as pessoas que operam sentem dor do lado esquerdo em relação ao intestino. Você já vai entender. Fica ligada, porque você já vai entender, porque é a nossa próxima discussão. Então olha aqui, pessoal, de novo. A cirurgia bariátrica, ela tem um efeito físico de redução de estômago e de diminuição do comprimento do intestino, que vai fazer comer menos e absorver menos. Mas ela tem um efeito que é mais notável do que isso, que é o efeito metabólico, diminuindo grelina, diminuindo a sinalização do duodeno, melhorando a microbiota intestinal, fazendo com que haja maior produção de incretinas, GLP-1, PYY. Então, esse efeito é o que garante que a pessoa não vai ter fome, vai melhorar o metabolismo. Então, vamos lá, que a gente vai responder agora a pergunta da Kátia. Já, Kátia, você vai entender de onde é que vem essa dor no teu lado esquerdo aí. Porque isso daí é uma dor do bypass. O sleeve, em geral, não tem esse tipo de dor. Então, vamos fazer agora aqui, de novo, o nosso estômago. E o doutor Rafael vai vir e vai fazer o sleeve aqui agora. Rafa, esse é o estômago. Como é que a gente faz um sleeve durante a cirurgia? Então, a cirurgia é parecida com esse desenho que tem aqui, certo? A gente faz, normalmente,
aqui está o duodeno e tem um piloro, que é onde é a passagem do estômago para começar no intestino. A gente faz mais ou menos 2 a 3 centímetros do piloro e a gente faz um grampeamento vertical. Ó, o piloro está aqui, ó. O piloro é quando termina o estômago e começa o intestino. E aí a gente faz um grampeamento vertical. A gente passa uma sonda, né? Que é uma sonda que a gente chama de sonda de Fouché. Ela tem mais ou menos 32 frentes, que a gente faz o tamanho do calibre dessa sonda. E a gente tem que fazer ela rente a essa sonda. E aí a gente vai fazer um grampeamento rente a essa sonda, certo? Fazendo o grampeamento vai dividir esse estômago para cá e esse vai ficar com o sleeve que é bem fininho. E esse estômago aqui, a gente vai retirar essa parte desse estômago aqui pelo o portal que a gente faz, que é um portal de 10 a 11 milímetros. Tá? Quando o Dr. Rafael falou em grampeamento, grampeamento é isso daqui, ó. É um aparelho, nós vamos mostrar isso na semana que vem aqui, aonde nós vamos cortar o estômago e esse aparelho ele coloca 3 linhas de grampo para o lado esquerdo, 3 linhas para o lado direito e corta no meio. O grampo ele faz isso, ó. Ele está aberto assim, a hora que a gente fecha, ele vem e fecha assim. Nesse formato aqui, ó, ele faz no final um formato de B, assim. O grampo é assim, e quando a gente fecha, essa patinha inclina para cá, a outra para cá, e ele fecha em formato de B, abraçando o tecido. Anteontem, uma paciente me perguntou assim, até eu coloquei, tem um vídeo, não está ainda, nós vamos colocar, vamos depois colocar hoje. eu vou colocar no Insta. Grampo abre, não tem como o grampo abrir. Grampo é um metal, uma vez que ele fecha, ele não abre. O que abre é o tecido. Então, é aquela questão de na fase de dieta líquida e cremosa, comer sanduíche, comer alguma coisa sólida que vai forçar o estômago e vai romper o tecido. O grampo não rompe e não abre. O tecido, a carne, sim, ela pode abrir e romper. Bom, o Dr. Rafael mostrou então. Aí, Rafa, mostra aqui. E o estômago, quando ele sai? Qual é a parte que sai? Ele vai sair essa parte. Corta aí. Isso, mostra aí a parte que vai sair. Essa parte ali, ó, que equivale mais ou menos a 2/3 do estômago, vai sair. Vai ficar 1/3 aqui. Quanto de comida cabe nesse 1/3, mais ou menos? No máximo aqui 150 ml. O que acontece aqui? Fica só assim. Ó, Foi tudo embora isso aí. fecha ali agora. Tá aqui. Tá fino esses livros, hein, Rafa? Tem que ser Tá fino. fino, ó. Vai emagrecer muito. Até emagreceu os livros. Tem Até eu Dá estou... só água, passa só água aí. Mas tem que Esse- ser, tem que ser fino. Esse aqui vai passar 3 meses só tomando livro. Assim. Bom, agora vamos ver a questão do bypass. Enquanto você desenha, doutora Almino, ó, tem o Eduardo Lenhati pergunta: boa noite, fiz cirurgia com a doutora Manuela há 9 dias, perdi 9 quilos, mas percebi que o meu olfato ficou muito mais aguçado. Isso é normal? É o que a gente acabou de falar, né? Exatamente. Então, porque exatamente que o doutor Rafael falou agora, que tudo pode mudar. Muda. Então inclui o olfato Tanto o também. paladar, Olfato também, o olfato também fica mais sensível, né? mais sensível. E Muito aquela, interessante. aquela moça que o doutor Almino respondeu também, ela falou que ela continua doida para mastigar. Nestor, bypass. Não vai falar da angulação. Vai lá, mostra ali. Ok? Bypass? Já tá feito, né? Ah, então bom, no bypass, teoricamente a gente tem um estômago grande, né? Do mesmo jeito que a gente usa um grampeador, a gente usa um grampeador e nessa linha aqui a gente vai grampear e ao mesmo tempo separar o estômago grande e deixar um pequeno estômago, que a gente chama de pouch, um estômago pequenininho, que em média ele tem 50 ml de capacidade. Então, essa grande diminuição do estômago vai fazer com que a produção de grelina seja bem pequena, então há uma grande diminuição do apetite. E como a capacidade gástrica é muito reduzida, uma pequena quantidade de alimento
já vai provocar a distensão do estômago e o primeiro mecanismo de saciedade, que é pela distensão da parede gástrica. Fora isso, esse daqui é o caminho normal do alimento. Vem pelo estômago grande, passa pelo piloro e aí depois vai seguir pelo duodeno. Aquela história que muito paciente pergunta, Nestor, aqui, esse estômago que vai ficar aqui, vai apodrecer, vai necrosar, vai dar câncer, o que vai dar aí? Isso daqui é uma dúvida bem frequente. Então, a circulação, a irrigação sanguínea, tanto nervosa desse estômago, ela vai permanecer. Então, a chance de necrose, atrofia, problemas nesse estômago, isso em teoria não existe. A única coisa é que esse estômago não é mais usado para a parte alimentar. Ele ainda vai ter uma pequena função que é produção de suco gástrico, enzimas digestivas, e que vai ter uma função quando se encontra aqui embaixo com o alimento. Então, esse estômago, ele ainda tem uma pequena função. Então vamos deixar mais claro ainda, Nestor. Ó, aqui, nessa alça aqui, põe de verde aí. Aí vai vir o suco pancreático, biliar, as enzimas digestivas. Eles vão vir para cá. Aqui, nessa alça aqui, ó, vai vir a comida. Aqui tem comida, mas não tem enzima digestiva. Aqui tem enzima digestiva, mas não tem comida. Aqui, Nestor, põe um verdinho aqui também, junto. Aqui tem a mescla dos dois. Então, o que o bypass faz? Ele pega e joga a digestão mais para frente. Vai diminuir a digestão e a absorção dos alimentos. Então, quando a gente compara aqui o sleeve com o bypass, olha aqui, ó. Quando a pessoa come no sleeve, a comida vem para dentro do estômago e aqui ela já começa a ser digerida, logo aqui no intestino, logo depois. No bypass não, a digestão vai começar 1 metro de intestino para baixo. Então, se a gente pegar aqui, ó, e colocar um exemplo, essa pessoa aqui, ela antes de operar, ela comia 6.000 calorias por dia. Aí ela fez uma cirurgia bariátrica e ela vai diminuir, por diminuir a quantidade daquilo que come, o consumo diário de caloria vai diminuir para 2.000 calorias. Quem faz o sleeve come 2.000 calorias e absorve quantas calorias, Alfa? 2.000. Igual. Quem faz o bypass come 2.000 calorias e absorve 1.600. Porque 400 calorias não vai ser digerida, não vão ser digeridas e não vão ser absorvidas. Então, isso explica por que o emagrecimento do bypass é um pouco superior ao do sleeve. Porque são 2 cirurgias combinadas. São 2 cirurgias contra uma cirurgia. Isso significa que o sleeve é uma cirurgia ruim ou pior? Não. Porque aí a gente tem que ver a indicação de cada caso. Em que caso a gente pode ter um bom resultado com o sleeve, em que caso a gente vai ter um resultado melhor com o bypass. Então, para responder a pergunta da Kátia, a dor que você tem do lado esquerdo que você está falando, ela é aqui mais ou menos, ó. E a razão disso é o seguinte, o intestino está assim, o normal. Na cirurgia, a gente corta o intestino e coloca assim, porque essa parte vai para o estômago. Até que essa alça do intestino aqui recupere o movimento dela, a peristalse, isso pode diminuir, isso pode levar 2 ou 3 semanas depois da cirurgia. Nesse momento, vai haver mais acúmulo de gases nessa região. Por isso que todo mundo, toma Novital, toma Novital, toma Novital, para diminuir a formação de gases. Aliás, assim, Lufital
não diminui em nada a formação de gases. Luftal ajuda a eliminar, mas Luftal não diminui a formação de gases. Então isso pode ter muito a ver com a dieta também. Então a gente fala assim, nas primeiras 3 semanas, gordura zero, porque gordura é uma coisa que fermenta muito e forma muitos gases. Carboidrato, essas coisas, então por isso que tem que ter bastante cuidado com a dieta logo no começo. Mas no estômago onde desce o alimento vai ter ácido clorídrico e pepsinogênio, não? Vai. Pode ser. Agora, isso também ainda não é proporcional, porque a quantidade de ácido clorídrico e pepsinogênio que vai precisar vai ser muito menor, porque a comida, o volume é muito menor. Tudo vai ser proporcional. Sim. Outra coisa que é importante, vamos aproveitar que nós estamos com esses 2 desenhos aqui, que foi uma das perguntas ali, eu tenho um refluxo, o que é melhor? Então, vamos lá. Rafa, você explica o que acontece com a pressão dentro do estômago e o Nestor não vai ter. Você poderia falar um pouco mais dos gases? Os gases não são só do intestino delgado, tem os gases do intestino grosso, alteração da flora intestinal. Eu acho que os pacientes também, eles ficam um pouco, eles sentem mais, assim, comem gordura e dá mais indigestão, mas também pela alteração da flora intestinal, não só pela curvinha aí, pelos gases. Então, na verdade é assim, ó, vamos entender melhor essa questão dos gases normalmente e no pós-operatório. Uma parte dos gases que a gente tem dentro do aparelho digestivo é ar que a gente engole. Então, eu conheço cirurgião que fala assim, o Nestor também conhece, que você entra no quarto e fala com o paciente assim, e aí, bom dia, o paciente faz assim, tudo bem, o paciente faz assim, o paciente não abre a boca para falar nada, porque o cirurgião fala assim, não fale depois da cirurgia, porque se você falar, você vai engolir ar, e aí o ar vai se acumular e você vai ter mais desconforto. Então, o cara fica uma semana sem falar nada. É uma técnica, é uma das coisas que eu acho que pode ajudar se a pessoa engole muito ar durante o período que ela fala. Outra coisa que a gente engole muito ar é quando respira. É quando engole alguma coisa. Canudo. Por exemplo, uma das coisas que a gente sempre fala, e que quando eu vejo um paciente fazendo, eu tiro foto e mando para a Nutri. A Ari e a Sandra estão de saco cheio já que eu faça isso daqui. Por quê? Porque não pode o paciente, depois da cirurgia, tomar líquido na cama assim, meio deitado, ou tomar no canudinho. Porque são 2 formas que engolem muito ar quando está tomando líquido. E isso daqui vai causar desconforto, vai causar dor depois. Parte do ar, parte do gás, então, é ar que a gente engole, e parte é gás produzido pelo processo da digestão. Lembra das bactérias? Tem bactéria que vai produzir mais gás, tem bactéria que vai produzir menos gás, tem alimentos que vão gerar mais fermentação ou não. Então tudo isso a gente tem que balancear bem. As nutricionistas orientam bastante isso no pós-operatório, a questão do probiótico, do simbiótico, da fibra, tudo isso é muito importante. Eu vejo muito, tem pacientes que sentem com algumas coisas e outros não, dá mais gás, né? A proteína, a gente pede para tomar proteína, tem pacientes que tomam proteína e dá muito gás, né? Outros não sentem nada. Por isso que tem que ser isolado e hidrolisado. Exatamente. Então, dá menos gás. Tem enzima digestiva também. A gente tenta passar mais isolada, né? Outra coisa, aí vem a dieta, aí tem, a gente vê coisas que formam muito gás, né? Feijão, batata, né? Leite, fermenta muito, dá muito gás, então isso tem que ver muito com a dieta que está causando isso. Tá? Eu sou um entusiasta dessas lives aqui. Agora, essa live de hoje tá fantástica, tá fenomenal. Eu quero ver um monte de like ali, coraçãozinho. Vambora, pessoal. Chuva de corações, chuva aqui também. Vamos animar o Dr. Nestor e o Dr. Rafael aqui. Eles precisam de coraçãozinho, precisam de like. Vambora. E o pessoal já começou. Vamos falar então da questão do refluxo. Aí, bora! Aqui tá chuva de coração. Isso. Olha, dos dois aqui, chuva de Cara coração. brava, cara chorando, não importa, vamos pôr coisa aí. Então, em relação Refluxo
bypass e sleeve, qual é a relação? Olha como você vê, antigamente tinha um estômago, era maior. Era maior esse bem estômago maior, aí, ó, né? não é? Então, o que acontecia? Quando a pressão ele dissipava para cá, né? Agora, quando a gente tira, ele ficou, olha o tamanho do espaço para a pressão. Então, o que acontece? A pressão é muito grande e ela vai para cima. Eu né? sempre dou o exemplo, Rafa, aqui, a pessoa que está lá A mangueira, né? irrigando o jardim dela com a mangueira e ela vai lá e aperta a boca da mangueira. O que acontece com a água? A água vai mais longe. Por quê? Porque toda vez que você estreita um tubo, aumenta a pressão dentro dele. É o que vai acontecer aqui. Aqui a gente estreitou o estômago, né? Ficou mais fino, então com isso a pressão aumenta e com isso aumenta a chance. Beijinho da do Neuza, refluxo. obrigado. Beijo pra você também, Neuza. Vamos lá. Então isso aumenta a chance do refluxo. Por isso que o sleeve é uma cirurgia que a gente sempre tenta, paciente que tem refluxo, que tem hérnia de hiato, que é onde a passagem aqui do estômago para o estômago está um pouco alargada e isso faz com que tenha mais refluxo ainda. A gente evita o sleeve para fazer o bypass, né? Que é uma cirurgia anti-refluxo. Quer explicar o bypass? Sim, vamos lá. Bom, um dos motivos O que... gestor não está aqui hoje, né? Ele tá longe. Um dos motivos de se fazer uma cirurgia de bypass para quem tem refluxo, primeiro, a quantidade de ácido produzido dentro desse estômago vai ser bem menor. Fora isso, quando o paciente se alimenta, a válvula que antigamente segurava a comida dentro do estômago, ela não é mais presente nesse caso. Então o paciente se alimenta, tem uma parada do alimento dentro do estômago pequeno que provoca a saciedade e aí depois já existe o esvaziamento gástrico. Então o refluxo que tinha antes, ele não acontece mais. Então é um dos motivos que essa cirurgia é utilizada para curar a doença de refluxo gastroesofágico. Isso daqui, Nestor, é o ralo da pia. Quando você enche uma pia, você não precisa pressionar a água para sair pelo ralo. Naturalmente, ela sai daqui. Então, o sleeve não tem ralo. Muito pelo contrário, ele tem uma válvula, um esfíncter que fecha e faz a pressão aumentar dentro dele. Aqui não. Aqui o ralo vai fazer a pressão diminuir dentro do pouch. E a gente precisa pensar que o esôfago ele está jogando o alimento para dentro com uma força. Aqui o esôfago vai ter que fazer mais força. Aqui o esôfago vai ter que fazer menos força. Então essa é a razão pela qual o bypass, além de ser uma excelente cirurgia bariátrica e metabólica, ele é uma excelente cirurgia anti-refluxo também. O sleeve, ele é uma excelente cirurgia bariátrica e metabólica, mas não é uma cirurgia anti-refluxo tão boa quanto o bypass. E já respondendo uma paciente, a Sônia, que ela perguntou, aproveitar a figura, ela perguntou a respeito de quanto do intestino que é retirado, se é retirado. Não. Então, olhando aqui a imagem do bypass, o intestino é desviado, nada vai ser retirado, nem o estômago e nem o intestino. Agora aqui estão perguntando, dependendo do tamanho, porque vocês falaram que tem intestino de 4 metros, 6 metros, 7 metros, até 10 metros. Isso influi onde que ele vai ser ligado? Opa, depois apaga tudo e coloca só a transição. Não, a cirurgia de bypass, a gente faz um desvio intestinal padrão. Então, lógico, a gente verifica quanto de intestino que tem, só para saber se o paciente não tem o que a gente chama de síndrome de intestino curto, mas em teoria isso não vai modificar se a gente vai desviar 2 metros, ou 3, ou 4, ou 5. Então, em teoria, é um desvio padrão, de mais ou menos 1,5 metro a 2 metros do intestino. Ó, eu tô assistindo vocês dois aqui na live, ó. Tô vendo aqui, vocês estão charmosos ali, né? O Nestor tá super magrinho ali, tá bem. Ainda pegou de o Rafa perfil, também. né? Ele tá ótimo, olha o perfil. Tão no shape ali, ó. Tá tudo muito, super bonitinho aqui. E agora apareceu eu com a minha camisinha de borboleta aqui. Tem gente que tá querendo, tá by Juju Galvão. Então tá tudo bem. Bom, tudo claro para vocês? Então agora vamos pegar algumas perguntas ali e vamos tentar responder. Quanto tempo a gente tem, Danão? Nós temos A gente tem ainda 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos, perfeito. Ó, Na verdade, 12.
Dá um like, coraçãozinho pro nosso flip chart aqui. Tá? Esse flip chart eu só tô pedindo há 1 ano para ter aqui nessa live. 1 ano depois ele chegou. Aê! Vamos dar like também para os nossos artistas que desenharam a live praticamente inteira. Boa, Dani. Quem te deu de presente? Bom, olha aqui, ó. Eu queria falar de 4 pacientes que eu atendi hoje, que eu achei algumas situações bem legais da gente comentar aqui na live. O primeiro caso foi a Silvia. A Silvia, ela não operou com a gente, operou em 2005. De novo, quer vir passar conosco aqui, você não operou aqui na GOC, vai ser super bem-vindo, super bem-vinda, nós atendemos todos aqui, não tem essa coisa de não operou aqui, nós não atendemos, é só ligar, Daniel, Ana, Luciana, Adriana, quem mais atende? Irene, vão marcar a consulta de vocês, Aline, sem nenhuma dificuldade. Agora, olha que legal aqui, Nestor, você que passou por isso daqui, uma situação, não exatamente isso, mas passou por algo parecido. A Silvia operou com 103 quilos. Ela chegou a 67. Ela veio aqui há 6 meses com 102. Sem cirurgia revisional, nem tudo é cirurgia revisional, nem sempre precisa usar argônio, nada disso. Só com melhora da alimentação, atividade física e medicação, 87 quilos. Uau. Um resultado super bom e está em curva de emagrecimento. Então, pessoal, quanto mais cedo vocês voltarem aqui, quanto mais cedo, com menos reganho de peso, mais fácil vai ser para a gente ajudar vocês a voltarem a emagrecer. Não tem algo em português que seja igual. O americano chama isso de back on track, que é voltar ao caminho. Volta nos trilhos. Voltar aos trilhos. Então, vem aqui que nós vamos colocar vocês nos trilhos de novo. E todo mundo pensa, não, é revisionário? Não é. Dá para fazer muita coisa sem necessidade de uma cirurgia revisional. Almino, já que você falou de revisional, alguém só perguntou, na revisional dá para mexer na grelina novamente? Dá. Dá. É uma das coisas que a gente faz. Perfeito. Graciela foi um caso parecido. Ela fez um bypass em março de 2016. A gente está preparando ela agora para a cirurgia revisional. Agora, ela fala uma coisa que eu gosto de chamar a atenção sempre aqui, que é aquela história de a pessoa faz a revisional, ela faz a cirurgia bariátrica, não é revisional, nós estamos preparando ela para revisional, e ela faz com aquela sensação de que eu vou comer, vou sentir o meu estômago encher e vai travar o meu estômago, vai chegar um momento que eu não consigo comer mais. Ou, se eu forçar, eu vou vomitar. Nestor, é assim? Não, isso é uma das coisas que a gente explica bastante para o paciente. Ele vai ter saciedade, mas não é para comer até sentir que o estômago vai explodir ou começar a vomitar. Então, a grelina diminui o apetite, os hormônios de saciedade vão ser mais precoces. Então, chegou num certo limite, ele também tem que ter o bom senso de parar. Porque senão, acaba voltando tudo de novo. Não pode forçar, né? E outra coisa, tem muito paciente que a gente orienta até pesar o quanto está comendo, para saber o que ele está comendo, tudo, se está aumentando o volume, como é que está, porque é bom sempre pesar para não acabar, daqui a pouco vai para 100, 200 gramas, 250, 300 e perde o controle. Né? Cobre da sua nutricionista. Doutora, quanto eu posso comer? Não é livre. Por quê? Porque se for livre, o estômago é um músculo. 85 gramas hoje vai virar 120 amanhã, 180 gramas depois,
250, 500 e 600. E aí vocês vão olhar na endoscopia, o estômago tem 3 ou 4 centímetros. Como é que entra 300 gramas numa xícara de cafezinho? Não tem como. Por quê? Porque forçou tudo, rompeu a parede muscular, a comida está se acumulando no esôfago. A Tawane, que ela já fez 2 vezes essa pergunta, por isso que eu peço para perguntar. Tawane Bittencourt pergunta: quem teve câncer de mama tem contraindicação para fazer a bariátrica? Muito antes, pelo contrário, Tawane. Hoje a gente tem recebido, eu até me surpreendo algumas vezes, porque eu já recebi pacientes que fizeram a mastectomia recomendadas pelo oncologista 3 ou 4 meses depois de terminar o tratamento da mama, elas já estão vindo aqui para fazer a bariátrica. Por quê? Porque obesidade aumenta o risco para câncer de mama, piora o prognóstico, aumenta a chance de ter disseminação e aumenta a chance do tumor voltar depois. Então os oncologistas estão mandando cada vez mais precocemente os pacientes que fazem o tratamento do câncer de mama para fazer a cirurgia. Já que a gente está falando de câncer, vamos responder a Flávia. A gente já acabou de falar nisso, Flávia. Mas bypass aumenta a chance de câncer do intestino? Claro que não. Diminui a chance de câncer coloretal, né? Isso de que aumenta, isso é barofake, não é verdade. Então eu queria usar o comentário da Graciela para dizer isso. Precisa limitar a quantidade que come. Eu acho que aprender no começo a usar balança, pesar, não pode, claro, até chegar a isso demora, não deveria comer mais do que 200 gramas depois de uma cirurgia bariátrica. Fraciona a refeição. Quer comer 600? Ok, vai comer em 3 vezes de 200. Mastigar bem, fazer direitinho como as fonos recomendam que seja feito em relação à mastigação. Outra paciente, a Graziella, que é a dentista, que ela também passou hoje aqui comigo. A Graziella teve um resultado excelente, ganhou um pouquinho de peso agora, a gente com medicação conseguiu recuperar isso também, mas a maior mensagem da Graziella foi a que ela me falou assim: olha, não tem essa história de quem faz cirurgia bariátrica perder dente, ter problema odontológico, não é da bariátrica, eram problemas que já existiam antes, má mastigação e tal. Claro que a revisão com o dentista, com o cirurgião dentista, é muito importante, o acompanhamento depois da bariátrica é muito importante, porque tem que ter boa mastigação. E o Diogo também é um paciente que fez uma cirurgia bariátrica em 2007 e esse ano foi difícil mesmo, Diogo. Ele veio aqui hoje porque ele, esse ano, por conta de coronavírus e tudo, 10 quilos a mais. Esse é o problema do Diogo e de todos os outros, né, de todos nós. Esse ano, em relação à obesidade, foi um ano bastante difícil. Regime não é distanciamento, é confinamento. É confinamento. Você está dentro de um espaço muito pequeno e sem fazer nenhuma atividade física. Marcelo, estou para agendar minha cirurgia com vocês, não perco uma live. Tenho uma pergunta. Atualmente tomo remédio para hipertensão, colesterol e pré-diabetes. Após a cirurgia, continuo tomando os mesmos remédios? Marcelo, até a cirurgia você vai tomar os mesmos remédios, da mesma forma que você toma. Você vai levar todos esses remédios para o hospital e eu espero que já na saída do hospital você já não precise da maioria deles. Mas nós vamos ver, depois da cirurgia, como se comporta a tua pressão, o diabetes, tudo isso, e nós vamos te orientar lá durante a tua cirurgia. E a cirurgia bariátrica é para isso, né? É a perda de peso e melhora Essa é a ideia. e melhora das comorbidades, né? Então, essas medicações que você faz tratamento para as comorbidades, que são as doenças que você tem. Então, com certeza vai perder peso e isso aí, essas medicações vão sair também. Doutor Nestor, grelina volta?
pergunta da Cleonice Simeão. Olha, depois de algum tempo de cirurgia, existe uma produção um pouquinho maior. Lógico que pelo fato do estômago não ser o tamanho que ele era antigamente, não vai voltar a ser o que era. Mas um pouco mais de grelina do que logo depois que você opera, é normal que tenha um pouco mais. Mas é lógico que você não vai ter o mesmo apetite que tinha antes. E essa grelina demora para voltar um pouco como antes, um ano e pouco, antes 2, 3 meses para voltar isso aí, para voltar como era parecido com antes. Mas até aí, doutor, ela já criou um novo hábito, né? Já está com exercício físico, já está com músculo, né? Também já está com carne, com tecido É o que a gente quer e é para isso que a gente, junto com todas as meninas da Multi, trabalha aí. Sandra, Ariane, Bel, Jarci, Ju, todo mundo trabalha para isso, para voltar a essa situação ideal. O Marcos, educador físico, a gente precisa depois da cirurgia ganhar massa muscular, massa magra, isso é importante para determinar depois. Especificamente sobre grelina, olha aqui, ó, 90% da grelina é produzida do estômago, mas 10%, um pouquinho no duodeno, um pouco no sistema nervoso central. O que acontece? O que a gente sempre tem que entender? O corpo da gente não entende muito a linguagem do emagrecimento. E quando a gente começa a emagrecer, levanta um monte de mecanismo para defender o peso original. Então a gente tem um hormônio produzido pela grelina, pela gordura, que chama leptina. Leptina cada célula de gordura do nosso corpo produz leptina. E isso vai para o sistema nervoso central. É assim que o cérebro lê quanto de gordura a gente tem. E quando começa a perder gordura, o cérebro começa a ver que a sinalização da leptina está diminuindo e ele não gosta disso. Por quê? Porque emagrecer é sinônimo de escassez. Escassez é sinônimo de desnutrição. Desnutrição leva à doença. Então, o que a gente busca depois da cirurgia bariátrica é o emagrecimento saudável. O emagrecimento que não é saudável, como chama desnutrição. Então, o corpo da gente, ele tenta criar mecanismos para recuperar o peso. E um deles é reativar a produção de grelina. Só que isso vai levar 1 ano. Dúvida da Lu Fedossi. Sleeve pode ter reganho por aumento do estômago? Rafa, você que é especialista, aqui nós temos o Dr. Rafael, que é especialista em sleeve, o Dr. Nestor, que é especialista em bypass. Na live, né? Na live. Na live. Não, vou saber. Sim. É um exemplo assim, aumentando o estômago, tem mais chance do paciente comer e isso reganhar peso, né? Então são vários fatores que a gente já conversou aqui que aumentam, que pode ter dilatar esse estômago, né? Comer rápido, tomar líquidos gaseificados, né? Tomar líquido durante a refeição, isso pode dilatar o estômago. Dilatando o estômago, cabe mais comida e tem mais chance de reganhar peso, né? Embora a dilatação do estômago, tanto no sleeve quanto no bypass, de verdade não é aquilo que a gente possa atribuir a maior parte do reganho de peso. Porque, embora esteja comendo um pouco mais, está muito longe daquilo que comia antes de operar. Então, normalmente, o que está acontecendo é o consumo de alimentos hipercalóricos. Está comendo pouco, mas está comendo muita caloria. Um exemplo, o Dr. Nestor é especialista em pizza. Dr. Nestor, pizza de mozzarella ou pizza de 4. O Danão já quer mais, o Danão quer 6, 8 queijos. Pizza de 8 queijos. Mozzarella é um queijo só. 4 queijos é 4 vezes mais. 4 vezes caloria. São 4 vezes mais calorias. Então, isso conta, né? Não é só o volume do alimento, é o volume calórico. Marta, plasma de argônio. Pode ser um caminho, Marta, é uma das coisas que podem ser feitas. Existem situações de indicação. Agora, sim, o plasma de argônio é um mecanismo para um emagrecimento
de 4, 6, 8 quilos. Pode dar 40 quilos? Pode dar, mas não é o comum. Não é comum com plasma de argônio emagrecer 40 quilos. Por isso que a gente fala, prestem atenção, acompanhem a evolução do peso. Se achar que está reganhando peso, não espera reganhar 20. Vem aqui quando reganhou 3, 4, porque vai ficar muito mais fácil para a gente lidar com isso. Tem um paciente aqui que pergunta 2 vezes aqui, o que faz a pessoa abortar uma cirurgia no centro cirúrgico. Aí ela depois falou... De suflar, não consegue insuflar meu abdômen. E também sobre a gordura no fígado. Quanto maior a gordura no fígado pode atrapalhar na cirurgia, né? Acho que pode ter sido acontecido com ela. Essa é uma das razões do emagrecimento pré-operatório, para diminuir o volume, né, o tamanho do fígado. Agora, olha a Fátima Fidelis ali, ó. Fiz bariátrica há 2 anos e não perdi peso. Por quê? Fátima, explica melhor isso daí, porque daqui assim eu não estou acreditando que essa história seja exatamente assim. Você operou há 2 anos e não emagreceu nada? Eu nunca vi isso, Fátima. Mas calma, lembra daqueles vídeos que perdeu 2 quilos? Então, mas pelo menos 2. Perdeu 2. Perdeu 2. 3 minutos. 3 minutos. Ó, semana que vem nós vamos mostrar aqui como é a técnica, como é que faz, qual é essa história do grampeador, como é que se dispara um grampeador, qual é uma cirurgia, o que é uma cirurgia laparoscópica, né? Como é que é o processo de fazer a cirurgia do grampo e tal. Por que as equipes, dúvida da Rosana Gomes, por que as equipes de cirurgia não padronizam a dieta? Nós padronizamos, Rosana, a dieta aqui está super padronizada. O problema é, as outras equipes, elas fazem como elas querem. Aqui nós temos tudo padronizado, quanto você vai comer, como é a dieta da primeira semana, da segunda, da terceira, e nós fizemos isso da forma a que nós não coloquemos em risco a operação e que a gente otimize o resultado de perda de peso. Se eu quiser, eu posso falar para você começar a comer arroz e feijão com 15 dias, mas eu vou estar colocando você sobre risco. Pode dar certo para a maioria, mas para um ou outro vai dar errado. E quando dá errado, é um problemão que pode fazer ganhar todo o peso outra vez depois. Tem um paciente falando que Joga tem uma 28 maçã, dias de sleep, 28 dias de sleep e está comendo e sentindo dor. Assim, 28 dias de sleep não é para estar comendo. Não, assim não. Exatamente. Não sei, assim, aqui a gente não deixa comer com 28 dias, né? Não pode. Não pode. O estômago com 28 dias, ele não vai estar cicatrizado ainda. O contato com a comida sólida vai gerar dor. Aí assim, se você comer muito devagarzinho, mastigar, se a sua boca for um mixer, é mixer que fala? Mixer, Mano? Não é mixer, né? É mixer, faz... Aquele que fala assim, é mix ou mixer? Mixer. Mixer. É um mixer, um liquidificador, vai dar tudo certo. Mas se passar um pedacinho, vai dar problema. Ó, eu queria encerrar essa live com a imagem de uma maçã. E perguntar assim, quando eu mostro essa maçã, o que vocês lembram? Não vai me falar que é Apple. Adão e Eva. A Branca de Neve. Saúde, Pecado. Você vê, Newton. a maçã, não, isso é uma coisa que eu estava Saúde, pensando outro dia. A maçã Newton. tem essa dualidade. É. Tem gente que olha a maçã e vê um símbolo de saúde. Saúde. Tem gente que olha a maçã e vê a fruta Do pecado. do pecado. Adão e Eva. Então, Tem gente que lembra Newton. Caiu. o que é isso? É bom ou é ruim? É a saúde? Ou simboliza saúde ou simboliza o pecado? E a bruxa também, né? Mostrando A Branca de que Neve. a nossa vida é uma escolha. Você pode ver isso como a solução para a tua saúde. Você pode ver isso como a fruta do pecado. Pessoal, é com vocês. É o nosso livre-arbítrio. Um prazer ter vocês de novo aqui nessa live. Foi muito legal. Ó, nós estamos terminando aqui e estamos indo operar. Tem cirurgia agora. Daqui a pouco eu posto as fotos da cirurgia lá para vocês. Ok? Abraço a todos. Super boa noite. Aê! Nossa.
minutinho aqui. Opa, um minutinho aqui. Aqui ainda está vivo.